dia 13 de maio, a gente fez uma pauta sobre dores na menopausa, que teve uma repercussão muito grande. O tema gerou tantas dúvidas que a gente não conseguiu responder todas. E como foi um tema muito pedido, o que a gente resolveu? Resolveu a gente reconversar sobre esse tema para responder as perguntas para vocês com a médica anestesiologista e especialista em dor, doutora Jamile Pereira, que vai falar com a gente por Skype neste momento. Jamile, boa tarde para você, minha querida. Boa tarde, Abi, tudo bem? Tudo ótimo. Você viu quantas perguntas a gente ainda tem para responder? Pois é, vamos lá, né? Vamos tirar essas dúvidas, vamos encher o pessoal de informações, porque a informação nos ajuda a vencer os desafios de uma forma mais tranquila, não é verdade? Com certeza, com certeza. A informação muda a nossa vida. Então já vamos direto para as perguntas, tá? Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Eu vou falar daqui que eu tenho, aí qualquer coisa vocês colocam também, tá? Marisol Pérez, da cidade de Bananal, São Paulo. Boa tarde, tudo bem, doutora? Eu tenho 48 anos e tem um ano que eu não menstruo. Será que é menopausa? Ou outra coisa, eu não sinto nada. E aí, doutora? Então vamos lá, já que a gente está voltando um tema, vamos relembrar algumas coisas, né? Então, menopausa é como se fosse um período, um marco, que seria a mulher ficar um ano sem menstruar, né? Esse seria o fator menopausa. Climatério ou período perimenopausa, que a gente chama, são aqueles dos sintomas conhecidos, né? Então, às vezes, as ondas de calor, insônia, irritabilidade, secura vaginal, cansaço, muitos sintomas que muitas mulheres conhecem e sentem. Algumas privilegiadas, como a Marisol, podem sim não sentir nada e ser um diagnóstico simplesmente porque foi no ginecologista, colheu alguns exames ou então porque ficou um ano sem menstruar, né? E aí confirmou. Através de exames ou através do fato de ter ficado sem menstruar, né? Então, assim, a gente tem o período da menopausa e a gente tem esse climatério com esses sintomas diversos de alterações hormonais, da queda dos hormônios, que podem durar, às vezes, muito tempo. Então, eu estou em menopausa há 5 anos. Não, ela está no climatério e ela está chegando nesse período da menopausa de ficar sem menstruar, né? A gente tem umas perguntas pelo Instagram e o que eu vi aqui, Jamile, no nosso Instagram, a maioria das pessoas, tá? A Luciana, a Thaís aqui e a Maria falando do seguinte: o problema maior é o calor. E aí elas começam a ficar muito incomodadas com o calor. Se existe alguma forma de aliviar esse calor? Ah, interessante. Essas ondas de calor são como se fossem ondas que geralmente começam na região da cintura, em umbigo, assim, e sobe para a região da cabeça, né? Elas são imprevisíveis, elas duram, às vezes, um pouquinho de minuto, um minutinho e meio, mas elas são muito incômodas. E tem mulheres que sofrem muito, né? Então, são sintomas comuns da menopausa, que é por causa da queda do estrogênio, né, de um hormônio que é responsável pela regulação da temperatura. Então, por isso, essas ondas de calor manifestadas dessa forma, né? Então, vamos lá. Nós temos opções, nós temos algumas dicas que podem melhorar, sim, essas ondas de calor. Uma medicação única, um tratamento, assim, nem sempre é suficiente. Tem a terapia de reposição hormonal, que pode ser conversada com o seu médico ginecologista, avaliada a possibilidade, mas a gente sempre fala que algumas coisas não medicamentosas podem ajudar. O que são essas dicas, né? Então, seria aquilo que a gente vai bater alguns pontos, mas eu vou dar também outras dicas. Então, exercícios físicos diminuem. Mulheres que praticam atividade regularmente, elas sofrem menos com essas ondas de calor, né? Alimentação também, aumento de número de leguminosas, tanto verduras, né? Também ajudam a reduzir um pouco dessas ondas de calor. Às vezes a gente dá algumas orientações para as mulheres para pegar coisas geladas, né, para esse período, ter assim uma toalha resfriada, às vezes naquele momento que vem repentino, ele não dura tanto tempo, são ondas assim que vêm de repente, então você pega, se alivia com algo para um ventilador, algo mais gelado para poder tentar amenizar, né, esse sintoma, né, também. São algumas dicas que a gente dá, sempre com acompanhamento, né, para você fazer. E um outro também que eu sempre falo, né, que a gente ajuda muito a mulher, é o tratamento de terapias
adjuvantes, como a acupuntura, às vezes o tratamento semanal com a acupuntura, você consegue reduzir esse número de frequências de flushes, assim, né, com isso. Às vezes também prática de meditação, tai chi chuan, algumas terapias, né, o pilates, que você ajuda a reduzir o estresse, né, e às vezes conseguir amenizar esses sintomas, passar por esse momento de uma forma mais suave. Não necessariamente seria não sentir nada, né, você entende? Mas sim, a gente conseguir passar por essa fase, né, que todas nós mulheres vamos passar. Algumas, eu acho que menos de 25% vão passar sem nenhum sintoma, mas a maioria vai ter sim algum sintoma e a gente pode tentar aliviar dessas formas, né? É porque aí quando você fica com essa onda de calor, você começa a ficar irritada, fica nervosa e pode vir a surgir dores mesmo, né, Jamília? Assim, dor na cabeça, aquele calafrio, e aí você começa a ficar acelerado, coração acelerado. Exatamente, palpitação. Esse tem um estudo muito interessante que mostrou que a maioria das mulheres que tem muito frequente, né, que tem essa zona de calor, elas dormem mal, o maior sintoma são a insônia, né, porque às vezes você faz uma sudorese noturna, você tem, e também até associação com transtornos de humor, então depressão e ansiedade, justamente porque é aquilo, né, eu sempre falo, é muito difícil, nós mulheres que somos baseadas em hormônios, né, muitos dos nossos sintomas são nisso, às vezes o outro não entende, né, você tá no trabalho e você sente aquilo, como é que você vai manifestar ou demonstrar aquilo, né, então você tá no seu dia a dia, você tá conversando com alguém, ou então você tá planejando para sair, de repente vem aquilo lá, justamente como você falou, então vem todas essas outras, né, outros sintomas, né, que podem sim atrapalhar muito mais às vezes do que a onda de calor, né? Com certeza. Ser mulher não é muito fácil não, minha gente, mas tem boas coisas, tem muita coisa boa. A gente tem mais uma perguntinha agora do WhatsApp que acabou de chegar, eu já vou intercalar aqui, da Rosana Peterman, de Brusque, Santa Catarina. Boa tarde, vocês do Santa Receita são os meus companheiros de todas as tardes. Amo esse programa. Tenho 56 anos e menstruo regularmente. Isso é normal? Tem algum benefício nisso? E aí, doutora? Olá, Rosana. Então, a menopausa, ela pode vir precoce, ela pode vir sim tardia, né? Ele tem aquele período médio das pessoas, né? E que aí cada mulher individualmente. Eu oriento a seguir algum acompanhamento com o ginecologista, às vezes fazer medição de hormônio, às vezes você consegue prever se você está próximo, se está distante, se está tudo bem, né? Assim, diante do corpo. A mulher, ela menstrua em períodos diferentes, né? Então ela tem aquele período do ciclo menstrual diferente individualmente. Como a gente falou, a gente tem dentro da medicina, a gente tem alguns marcos, a gente nomeia a coisa, então fala menopausa, é num período de entre 40 e 50 anos, essa é a média é com 48 anos, mas algumas mulheres fogem e não necessariamente demonstre alguma anormalidade ou algo que a gente precisa intervir, certo? A depender de como esteja esse acompanhamento, esses exames, né? Com o acompanhamento com a sua ginecologista, né? Perfeito. A gente tem mais aqui, ó, perguntinhas voltando da Cileia Mendes. Boa tarde, eu tenho 54 anos e eu ainda tenho menstruação. É o mesmo caso da Rosana, ó. Até hoje, mês passado não menstruei. Este mês veio só aquela borra preta. Estou na menopausa? Pode estar no climatério, de repente, né? Exatamente. Essa irregularidade menstrual, né, que pode acontecer. Menstrua um dia, às vezes tem umas que ficam 3 meses, daqui a pouco vem mais um pouco. Tem gente que às vezes fica menstruando por mais tempo, né? Você tinha um fluxo, às vezes, de 7 dias, 4 dias, e de repente, nesse período do climatério, você fica por mais tempo, né? Então, essa irregularidade, tanto com espaçamento ou, às vezes, com redução do tempo, podem ser, sim, os sintomas de climatério, né? Então, menopausa é quando você fica 1 ano sem menstruar, né? Vamos lá que pode estar chegando, né? A gente tem aqui, no caso, também a Miriam, que mandou pra gente, e ela falou o seguinte, que ela tá super bem, que a médica disse que ela tá entrando na menopausa, mas que ela não sente dor nenhuma. Ela falou, é normal? Eu falei, gente, acho que tá ótimo, não tá? Não vamos sentir nada. Exatamente, fica baixinho com a sua vitória aí e aproveita, né? Aproveita esse momento. Não espalha, Miriam. Agora a Josi já é o contrário, ó. A Josiane, boa tarde, Abi. Desde os 35 anos eu tenho muitas dores e caroços nos seios. Eu tenho 40 anos hoje, faço exame e não dá nada. Pode ser pré-menopausa? Menstruei com 10 anos.
E aí? Ela tem agora 40 anos, né? Então, o caroço no peito, ele não é sintoma de menopausa. Às vezes você tem dor nas mamas, né? Por causa dessa alteração hormonal, igual a gente tinha na tensão pré-menstrual. Essa alteração de hormônio no período climatério pode causar dor nos peitos. Caroço na mama, ele tem que ser feito o exame, né? Se ela faz regularmente tanto o ultrassom, né? Ou a mamografia, acompanha com o seu médico e realmente não tem nada, né? Pode ser sim só das mamas, né? Das glândulas mamárias, né? Então isso aí é difícil falar aqui só sem ver, né, o exame nem nada. Então sugiro o acompanhamento com o seu ginecologista, fazer os exames, né, regularmente e acompanhar. Esse caroço em si não é um sintoma único, assim, isoladamente de menopausa, né? Com certeza. E é bom a gente verificar, né? Mesmo que não tá dando nada no exame, mas se tem uma dor, algo não está muito certo, né? Exatamente, com certeza, né? Vamos ficar atentos ao nosso corpo, né? Alerta aos informes, né, que ele dá, né? Boa. A gente tem aqui da Adriana. Boa tarde, meu nome é Adriana e eu entrei na menopausa com 40 anos e está me fazendo muito mal. É normal? Ô, Adriana, meus sentimentos aí, né? Porque fazer mal, ter alguma coisa no nosso corpo que nos faz mal é muito incômodo. Afinal, é o nosso corpo, é o nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente pode criar estratégia. Não é legal passar pela menopausa. Quem tem os sintomas, então, olha quantos sintomas eu já falei: insônia, irritabilidade, secura vaginal, queda do libido, dor na mama. Tem gente que sente, por causa da secura, pode sentir dor até a urinar, né? Coceira. Então, são muitos sintomas que algumas mulheres com essa queda do hormônio sentem mais intensamente. Primeira coisa é você respeitar isso que você está sentindo, respeitar o seu corpo, procurar ajuda, procurar informação e tentar lidar de uma forma. Nem sempre a gente consegue sozinho. Às vezes a gente precisa, né, ou de uma ajuda de um profissional, às vezes de medicação, para passar por esse momento que não é fácil, que tudo que você está sentindo é real, né? E algumas mulheres sentem, né, do mesmo jeito que tem pouquíssimas que não sentem nada, a maioria sente, algumas sentem muito, muito mais intenso. Às vezes associado a outros problemas que estamos vivendo, às vezes associado ao não ter o apoio, né, de família, de companheiro, de filho, às vezes associado a essa demanda que nós mulheres temos de fazer várias coisas e às vezes não nos sentimos confortadas com aquilo que a gente está sentindo, né? E isso que você está falando tem muito a ver com a mensagem da Cláudia aqui e da Solange. A Cláudia disse que ela tem 46 anos e ela tem vários miomas, ela sente muita dor, ela tem cólica, muito sangramento, inchaço abdominal e ainda fala que é diabética. Então, assim, são várias coisinhas, vários fatores que podem desencadear vários sintomas, né? E aí eu emendo aqui na pergunta da Solange, que eu acho que é um pedido de socorro aqui, ó. Solange Gomes de Tacaratu, Pernambuco. Os sintomas da menopausa, esses todos aí, eles são para o resto da vida, doutora? Ou não? Não, eles não são para o resto da vida. Ele tem um tempo, então, na verdade, os sintomas, eles são desse processo de queda. Depois ele vai haver uma estabilidade, os sintomas da menopausa, até as dores que a gente sente, eles podem permanecer por outros motivos, mas não como sintoma da menopausa. Então, esses sintomas, o calor, o inchaço, às vezes o ganho de peso, a queda de massa óssea, né? Porque você pode desenvolver osteoporose pós-menopausa. Então, alguns sintomas, eles podem até permanecer como consequência do envelhecimento, mas a menopausa, os sintomas do climatério em si, eles não são para o resto da vida, eles são temporários, variáveis de tempo em tempo para cada mulher, mas eles não são constantes, né? E sobre a da Cláudia, não é isso? Que perguntou também sobre os miomas. Então, assim, eu como anestesista até consigo responder muito bem, né? Porque a cirurgia, a indicação da cirurgia, se tem uma indicação, a gente consegue colher exames, avaliar se você está apta. Então, o fato de você ter diabetes não contraindica. Se sua diabetes está controlada, se você está tomando sua medicação, se você não está com nada irregular, você consegue. Se você está sangrando, mas você não tem uma anemia tão importante, ou às vezes você precise tomar um sangue, não sei, né? A depender do resultado do exame. Então, toda essa avaliação, o médico cirurgião, juntamente com o médico anestesiologista, consegue avaliar e sim, pode operar estando em condições ou fazendo tudo para estar em condições, né? Com avaliação antes, se tiver indicação cirúrgica da ressecção do mioma, né? Ela até colocou aqui que se ela poderia operar, então muito bom responder. Exatamente.
Ótimo. A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu queria voltar a falar de um assunto que a gente fala muito na menopausa, que é o estado emocional, né? A gente falou um pouquinho do calor, que a gente começa a ficar ansiosa, começa a ficar irritada. O lado emocional, ele traz também as dores, pode ampliar as dores que a gente já tem ou não, Jamile? Com certeza, com certeza. Eu fico feliz de hoje em dia a gente conseguir mais conversar sobre nosso lado emocional, que está diretamente ligado ao nosso corpo físico, à nossa doença física, né? Então elas andam juntas, sim. Elas podem ser exacerbadas, né? Eu sempre dou um exemplo para os pacientes, que é, por exemplo, sabe quando a gente viaja de férias, quando a gente está naquele momento maravilhoso, ou a gente está numa festa ou conversando com a amiga, a gente não sente simplesmente nada. Basta a gente parar um pouquinho, sentar, ou então passar por... Parece que todos aqueles sintomas vêm. Então, assim, o nosso estado de espírito, o nosso fator de distração, o nosso cérebro consegue sim. Então, a nossa mente, né, como a gente está do humor, isso pode ser sim uma doença, né? Então, tentar entender, procurar um especialista para realmente se você está sofrendo ou de depressão, ou de um transtorno de ansiedade, ou se você não está conseguindo lidar, simplesmente seja como você falou, né? Às vezes um pedido de ajuda mesmo, né? Às vezes a gente, do mesmo jeito que a gente contrata tantas coisas para ajudar a consertar uma cama que a gente não tem capacidade, às vezes a gente também pode pedir um socorro porque a gente não está conseguindo conter as nossas emoções, né? E aí você pode, com um médico especialista, saber se você está realmente com um problema que precise medicar, que você precisa simplesmente, às vezes, de uma terapia, né, com um psicólogo, se você precisa tratar com medicação. Então, assim, são muitos, é uma multiprofissional, assim, é um acompanhamento que você precisa, primeiro a pessoa precisa entender, se abraçar, se conhecer, para saber realmente o que está influenciando uma coisa. Às vezes o paciente ele vem para o médico com tantas queixas que fica às vezes até difícil da gente organizar, né? Porque, na verdade, a gente não é simplesmente um sintoma, né? A gente é uma vida inteira, né? Então, muitas coisas influenciam. Quantas vezes, às vezes, você só mudar alguma coisa comportamental, às vezes alguém, sei lá, tem um relacionamento tóxico de você e começa a melhorar outras coisas na sua vida. Então, faz parte do papel do médico também, nem sempre é fácil em uma consulta, às vezes o paciente vai, depois não volta, fica, né? Essa relação é muito importante para a gente entender a mulher, o paciente como um todo, né? Para a gente tentar, assim, tratar e melhorar esses sintomas também que tem causas físicas, né? Que tem justificativa hormonal, que tem... Aí os livros estão cheios de milhões de alterações fisiológicas, mas que dentro da gente também tem muitas coisas nem sempre escritas nos livros, né? Que a gente não explica. Geralmente, quando os homens perguntam para nós mulheres, porque a gente sabe isso porque os homens, né, são diferentes, né? Não sentem, de repente, não tem essa explosão hormonal. Mas o que está acontecendo que do nada você ficou assim? Tá com dor? Não, não é nada. Como não é nada, né? Mas é que a gente às vezes não tem explicação. Você tá com uma agonia, você tem essa coisa, né? E aí é complicado. E hoje a gente também tem o outro lado, né? Dos homens que já entendem e que também já sofrem com esses impactos da menopausa, né? Com as próprias mulheres e com eles também, porque eles também têm esse período de envelhecer, de também sentir dor, não é? De sentir um inchaço. Exatamente. Então, assim, é um trabalho de conhecimento mesmo, é informação. Quando você sabe, você entende, por mais que você às vezes não consiga transparecer, que às vezes nem nós conseguimos entender muito o que nós estamos sentindo, né? Mas quando você entende, abraça, você consegue, às vezes, com seu companheiro, com seus familiares, com quem quer que você se relacione e tentar trabalhar em conjunto, às vezes conseguimos passar de uma forma mais suave, né? Com certeza. Tem mais uma perguntinha pra gente finalizar aqui, porque eu achei interessante. A Sandra diz que tem 47 anos e ela tem artrose no joelho esquerdo e muito cansaço nas pernas. Além disso, um calor enorme. E ela fala que ela se confunde se isso poderia ser uma menopausa, o início do climatério, ou se ter dores, né, no joelho pode dar o calor, pode dar esse cansaço nas pernas também. Tá. As dores no joelho, ela pode ser por uma osteoporose, como falou. Então, a osteoporose a gente diagnostica, às vezes, com um simples raio-x, onde a gente vê uma alteração, né, no óssea, né, que dá algumas informações, onde a gente classifica em graus e tal, né, para saber se é cirúrgico, se não é cirúrgico, se a gente, às vezes, trata com medicações via oral, às vezes injetável. Então, tem várias coisas que a gente pode explicar. A dor em si, ou a osteoartrose, né, que ela tem,
também não são sintomas de onda de calor nem nada. Muitas vezes tudo vem junto, sim, porque nós envelhecemos, as doenças degenerativas, né? A menopausa, uma das coisas que ela causa é a perda de massa óssea, que é a osteoporose. Então, osteoartrose é uma coisa, osteoporose é outra, né? Então, assim, esses sintomas, eles podem vir, sim, em conjunto. Às vezes, eles podem ser que a sua dor no joelho seja da osteoartrose, mas você também seja com ondas de calor da menopausa. Então, assim, isso precisa ser avaliado, ver se você tem realmente os sintomas, tem a imagem clínica de osteoartrose, se você tem indicação que você tem essa alteração no joelho, avaliar se precisa de infiltração, por exemplo, que a gente às vezes injeta algumas medicações nas articulações do joelho. Então, assim, você avaliar isso, e se tiver na menopausa também, você também tratar. Então, assim, às vezes a gente tem sim coisas em conjunto. Nem sempre os sintomas que a gente tem é de uma única doença. Às vezes o paciente queria explicar do mesmo jeito que eles queriam tomar, eu também queria tomar só um remédio para poder curar todos os meus problemas. Nem sempre todos os seus problemas são causados por uma doença. E às vezes eles vêm sim em conjunto, né? Então é necessário a gente saber identificar as nossas dores, né? Sempre. Com certeza, com certeza. A gente tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Nilza. Ela tem 55 anos e ela tá com muito cansaço físico, muito sono e ultimamente com crise de enxaqueca. Isso tem a ver com a menopausa? Ah lá, ó, desde 2018 não tenho mais menstruação. Nilza, você não foi no médico ainda, né, Nilza? Então, Nilza pode ser sintomas, sim, de menopausa. Sintomas que você falou são sintomas que estão presentes, sim, também na menopausa, né? E como eu tinha falado, às vezes a pessoa fica sem menstruar, mas ela pode permanecer com alguns sintomas após ter passado por esse processo de estar sem menstruação. Então, aqueles sintomas do climatério podem pegar após menopausa também, né? Já depois ela está um tempo sem menstruar. Da outra vez, a gente tinha falado, né, que os sintomas são muito comuns, esses sintomas são diversos. Mesmo, por exemplo, a onda de calor, às vezes a tireoide pode causar, né, o hipotireoidismo, são menos comuns, mas a gente também tem outras que causam esses sintomas, né? Então, dor de cabeça, cansaço, insônia, nesse mundo que vivemos de estresse, né, de pouca pausa para nós mesmos, né, de redução da atividade física, a gente não pratica tanto, às vezes se alimenta não tão bem. Então, esses sintomas, eles podem não ser causados também não só pela menopausa, mas esses sintomas que a Nilza tem se justificariam, né? Aí é necessário uma avaliação mais criteriosa, né? Jamile, muito obrigada, viu, por hoje, por responder mais um monte de perguntas. Você aí de casa, se você ainda tem mais alguma dúvida, quer tirar alguma informação, saber um pouco mais, aproveita. Segue a Jamile no Instagram, @anestesiaedor. Aí só com underline, aquele tracinho embaixo, todo junto aqui, com underline. E o telefone é o 11 97230 8525. Jamile, um beijo pra você, viu? Obrigada, Abby. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom. Tchau, tchau. Bom quando você manda as perguntas, viu? Só com respostas para você hoje, né? Mas não se esquece, tá? Quando você tá sentindo dor, você não tá bem, procura um médico, vai se cuidar, viu? Pra gente não ampliar essas dores.